Bom dia, eu sou o Tércio, bem-vindo a todos aqui, que precioso a gente mais uma vez poder se encontrar nesse lugar, saber que Deus está aqui não porque o lugar apenas é consagrado, mas porque a tua vida é consagrada, né? Porque há uma promessa de que onde 2 ou 3 estão reunidos no nome de Jesus, ali Jesus está. E por isso nós podemos adorá-lo nesse lugar e fazer desse lugar um altar, um centro de adoração a Ele. Mas você pode fazer disso lá na sua casa, no seu quarto secreto. Isso pode ser embaixo de uma árvore, né? Isso pode ser num café, em qualquer lugar onde você estiver reunido em torno do nome de Jesus. Ali Jesus se manifesta. E para nós é uma alegria hoje pela manhã poder ministrar louvores de adoração a Ele, né? Consagrar nossos bens a Ele, nosso coração render a Ele, tudo que estamos fazendo aqui, o motivo é que Ele é digno de receber todo louvor, toda adoração. Ele é o centro, amém, gente? Ele é o motivo, Ele é a razão, Ele é o propósito, Ele é a fonte, Ele é tudo. Então, nada que você esteja buscando nesse lugar, homem pode lhe dar. Nada que você esteja aqui fazendo deve ter como propósito o homem, mas sim o Senhor, porque só Ele é digno de receber. Eu queria começar fazendo uma pergunta para a igreja. Se a gente pudesse definir o DNA da nossa igreja, Monte Serra, com uma palavra, qual seria a palavra que você daria? Graça. Amém, glória a Deus, graça. Uma igreja que reflete a graça de Jesus. Amor, amém? Você percebe o amor de Deus entre nós aqui se movendo? Que outra palavra você definiria? Transparência, restauração, gratidão. Essas palavras comunicam, não é, aquilo que Deus tem feito entre nós, aquilo que Ele tem movido, gerado, não é? Porque nada dessas coisas vem do homem, essas coisas vêm de Deus, não é? Gratidão, graça, amor, restauração, todas essas palavras, elas realmente são geradas por Deus. E eu queria pegar uma delas hoje pela manhã, que é a restauração, e definir, porque a gente tem clareza, e eu acho que dentro dessa palavra a gente pode colocar aí, não é, gratidão, porque quando somos restaurados flui um coração grato, certo? No ambiente de restauração, não existe restauração sem a graça e o amor fluindo, não é? Sem parar. Eu queria tomar esta palavra para dizer que nós temos, ao longo dos anos, percebido sim, que Deus tem feito em nós uma grande restauração, de maneira pessoal, particular, mas também como igreja, como comunidade, e que nós temos nos tornado, sim, na cidade, uma referência de igreja restauradora. Agora, o meu objetivo hoje de manhã é levar você a entender que nós temos várias ferramentas como igreja que nos ajudam a essa experiência de restauração. Não é? Os nossos cultos, ele tem esse objetivo, quando pregamos aqui, de que cada palavra dada, ela possa trazer esperança para você, de que você pode ser restaurada à imagem de Jesus Cristo, não é? Então nós usamos os nossos cultos para levar você a esse encontro com Deus, um Deus restaurador. Nós cremos que o Celebrando a Restauração, outra ferramenta que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Se você não conhece ainda essa ferramenta, quero te encorajar a conhecer, a viver uma experiência do programa Celebrando a Restauração, que acontece durante a semana. Não é? Esse final de semana nós estamos tendo o Retiro do Quarto Passo, que é o quarto passo dentro do programa do Celebrando a Restauração para as mulheres. Está acontecendo esse final de semana, e a semana passada aconteceu dos homens. Nós temos o Retiro Minha Vida Tem Jeito, nós temos os cursos que acontecem no nosso contexto de igreja, e cada uma dessas ferramentas, elas são cooperadoras, preste atenção, cooperadoras para ajudar você a buscar a sua restauração de vida.
Nós sempre estamos dizendo aqui que o principal ambiente da sua restauração é o seu quarto secreto, né? Então a gente usa aqui os nossos 3 E's, né? Eu, o Espírito e a Escritura. Vamos dizer juntos? Eu, o Espírito Santo, né? E as Escrituras, que é a Bíblia. Lá no quarto secreto é tudo que eu preciso para uma explosão de transformação, de restauração na minha vida. Então, isso tudo você precisa entender que são ferramentas, que elas precisam nos levar para alguém que é o único poderoso de gerar restauração na vida do homem. Então hoje pela manhã, eu quero falar sobre, de fato, qual é o poder capaz de restaurar a vida do homem. Porque tudo isso que eu falei aqui deve nos levar para essa pessoa. É Ele quem tem o poder para gerar restauração. Eu queria convidar você então hoje a conhecer o poder soberano que está acima de tudo isso, o único capaz de gerar restauração. Nós vamos olhar para o livro de Ezequiel, capítulo 37, vamos ler versículos de 1 a 14. Convido você então a acompanhar esse texto conosco. Hoje vai ser um tempo muito precioso para a gente meditar nessa passagem. Ezequiel 37, 1 a 14. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Antes de continuar a leitura, só para você entender, nós vamos ler uma visão recebida pelo profeta Ezequiel. É uma visão, ok? Então ele está fazendo uma narrativa como profeta da parte de Deus, de uma visão que ele teve. Eu queria que você observasse bem essa narrativa. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou a um vale de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só Tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão o que, gente? Vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Preste atenção nessa frase. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 cantos. Desde os 4 ventos, melhor dizendo, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam o quê? Vida. E se puseram em pé. Era um exército enorme. Interessante. Até o Espírito ser soprado dentro deles, eles eram amontoados de quê? De ossos secos. Agora eles se tornam o quê? Um exército enorme, cheio de... Nós estamos falando de quê aqui? Restauração, amém? Quem é que tem poder para fazer isso? Nós vamos ver isso hoje de manhã. O poder soberano da restauração continua. Quem é que pode pegar um amontoado de ossos secos e fazer deles um exército enorme, cheio de vida? Então ele me diz: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Então ele aqui está dando a interpretação da visão já, né? Quando o profeta vê os ossos, ele está dizendo: quem são esses ossos?
Esses ossos são toda a nação de Israel. Estava lendo esse texto e pensando, como é que Deus está olhando para a nossa nação, Brasil? Como será que Deus está olhando para nosso país? Agora vamos afunilar isso. Se Deus levantou a igreja de Jesus como Israel dele, para abençoar todas as nações da terra, porque esse foi o propósito de Deus quando Ele separou a nação de Israel, não é? Ele levanta a nação de Israel para abençoar todas as nações da terra. Depois, no Novo Testamento, a gente vai ver que o novo Israel de Deus são todos aqueles que colocam a sua fé em Jesus. Então, o novo Israel de Deus são todos aqueles que creem em Jesus. A pergunta é, será como Deus está olhando para nós como seu Israel hoje? Porque esse texto é uma referência de Deus ao Israel dele. A nação de Israel, falando, olha, é assim que eu estou vendo. Continua observando o detalhe. Filho do homem, esses são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. E parece que esse discurso tem um pouco a ver com a gente, né? Aquele discurso de brasileiro coitadinho, dizer, o negócio está feio, né? Nosso estado quebrou também, e o que a gente faz? Quer dizer, havia um grito honesto e íntegro no meio da nação de Israel, de que as coisas estavam maus. E ele diz assim, olha lá, por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Eu, o Senhor, falei e fiz. O tema de hoje é o poder soberano da restauração. Eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do soberano. Quero começar com uma simples ilustração. O poder do vento é algo impressionante. Quantos aqui já se viram diante do vento e se assustaram? Uau! Ele é capaz, amado, de incendiar uma floresta inteira. Sabia disso? O vento é capaz de incendiar uma floresta inteira, mas presta atenção aqui. Você sabia que um vento forte, por mais poderoso que seja, ele não consegue incendiar uma floresta sozinho? Sabe o que ele precisa? Ele só precisa de uma fagulha. E se ele encontrar uma fagulha, ele incendeia toda a floresta. Então escuta o que eu quero dizer com essa ilustração. O Espírito Santo de Deus tem poder para gerar um incêndio restaurador numa nação inteira. Você crê nisso? Mas escuta bem. Ele pode fazer isso sozinho. Diferente do vento, ele pode. Tem todo o poder. Mas sabe o que Deus escolheu? Deus escolheu encontrar uma fagulha apenas, para gerar esse incêndio. Sabe quem é essa fagulha? Fala assim, eu sou a fagulha, você é a fagulha, você é a fagulha, nós somos a fagulha. No meio de uma nação que está como amontoado de ossos secos, eu creio que esta palavra profética, ela é como um anseio de Deus, de fazer um incêndio numa nação, num estado,
ceia espera encontrar fagulhas. Amados, deixa eu te dar o contexto do texto para você entender. Eu queria que você entendesse que o livro de Ezequiel, ele é o principal livro, essa passagem que lemos, mas todo o livro de Ezequiel, ele é o principal livro da Bíblia que ensina sobre a soberania de Deus, a iniciativa dele e o controle dele. Deus agindo, ninguém pode, essa palavra aqui, falei e fiz, palavra do soberano, palavra do Senhor. Desde o início desse livro, e aí você pode ler em casa o livro de Ezequiel até a última seção do livro, o último capítulo, a expressão, o Senhor está aqui, não é? Ela vai aparecer e toda vez que aparece, o Senhor está querendo tocar uma trombeta dizendo que Ele é soberano e o fato de Ele estar ali naquele lugar, coisas extraordinárias acontecem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus na sua vida, Deus na minha vida, faz com que coisas extraordinárias, além do ordinário aconteça. Porque Deus, Ele é transcendente, Ele é poderoso, Ele é absoluto. No livro de Ezequiel, Deus quis se mostrar, ser conhecido e reconhecido. São pelo menos 65 ocorrências de Deus falando. Então saberão que eu sou o Senhor. Vamos dizer juntos isso? Então saberão que eu sou o Senhor. Amados, 65 vezes essa expressão aparece no livro. Deus está querendo mandar uma mensagem, Paulo. Ele está querendo dizer, presta atenção, rapaz, presta atenção. Além disso, a soberania de Deus é revelada nesse livro da Bíblia por não se limitar ao templo de Jerusalém, mas ela pode também, pela sua graça, visitar os seus exilados na Babilônia. A propósito, o contexto da vida e ministério de Ezequiel é exatamente lá no exílio da Babilônia. Ou seja, os judeus criam que a manifestação desse Deus era só lá em Jerusalém, no templo. E aí Ezequiel agora está falando e profetizando sobre o que ele vai fazer lá dentro da Babilônia, no meio do cativeiro, de uma nação que era ímpia, de uma nação que desprezava Deus, que tinham outros ídolos. Deus vai se revelar lá dentro, porque Ele é o Senhor das nações. E aqui a história é essa. Ezequiel estava entre os judeus que foram exilados para a Babilônia por Nabucodonosor em 597 a.C. E lá entre os exilados, então, ele recebe um chamado e torna-se o profeta de Deus. Ali na Babilônia, Ezequiel se torna voz, porta-voz de Deus para o seu povo no exílio, com uma dura mensagem de que o povo querido reprimisse qualquer expectativa de retorno para Jerusalém, o que demorou mesmo 70 anos. E é interessante porque se você ler lá no capítulo 28 de Jeremias, você vai ver o falso profeta como tem na história. Hoje nós temos falsos profetas na nação, dizendo coisas que não são mandadas por Deus. Em todo tempo houve falsos profetas. E naquele tempo, um cara, capítulo 28, ele se levanta como falso profeta para a nação de Israel, dizendo o seguinte: ei, relaxa aí, porque vocês vão para a Babilônia, mas em 3 anos vocês vão voltar para Jerusalém e reconstruir Jerusalém. Mentira. Porque eles iriam ficar 70 anos em Jerusalém como escravos. Então ele se levanta, o profeta, no meio daquelas mentiras e enganos, e ele vai trazer uma palavra dura para o povo de Israel, mas também uma palavra de esperança. E nós vamos olhar hoje para a palavra de esperança. Eu queria que você primeiro entendesse um pouquinho do contexto do texto para chegar lá na palavra de esperança. A esperança do povo devia consistir em que eles poderiam viver em paz entre si e com Deus lá no cativeiro, lá na Babilônia. Por isso capítulo 29 de Jeremias, versículo 11 a 13, que diz assim: ó, os planos que eu tenho para vocês são de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Esse texto está sendo dado para eles, dizendo assim, ó, lá dentro da Babilônia vocês podem ter paz.
Lá dentro eu me manifesto na casa de vocês. E trazendo para o contexto o nosso país, Brasil, no caos que estamos, amado, de um estado com limitações, dificuldades que estamos, amados, tantas famílias quebradas, tanta gente na rua, tantos problemas de droga, tantos problemas. Gente, o que Deus está dizendo, é possível encontrar paz no meio disso. É possível viver com uma postura diferente, ao invés de murmurando, de se queixando. É possível se levantar para ser a resposta de Deus. É possível. E aí, queridos, a profecia de Ezequiel tem uma sequência lógica de mensagens. Do capítulo 1 ao capítulo 24 de Ezequiel, é uma sentença dura contra o próprio povo de Israel. Depois, do versículo capítulo 25 ao 32, é uma sentença contra as 7 nações de Amon, Moabe, Edom, Filistia, Tiro, Sidom e Egito. Lá do capítulo 33 a 48, nós lemos o capítulo 37, tá? Do capítulo 36 a 48, finalmente, vem uma profecia de restauração e consolação para o povo de Deus. Em suma, Ezequiel, então, ele é um porta-voz de juízo, mas ele também é um porta-voz de quê? De esperança, amém, igreja? Ele é usado por Deus como profeta, trazendo aviso da ira de Deus, do descontentamento de Deus, mas também ele é usado como um arauto para um novo tempo. Ele vai dizer, epa, tem esperança. E aí, queridos, é importante a gente olhar isso, não é? Como em determinado texto, por exemplo, no capítulo 6, as montanhas de Israel recebem uma repreensão profética, mas lá no capítulo 36, elas são consoladas. Nosso foco, porém, hoje está voltado para uma das 4 visões apresentadas no livro aqui. A visão de restauração nacional. Vamos falar sobre isso hoje, amém? Amém, queridos? Eu diria a visão da ressurreição espiritual do povo de Deus no meio de uma nação que está no caos. E aí eu quero que você entenda isso. A condição do povo de Israel foi comparada por Deus a um grande entulho de ossos secos. E aí ele recebe isso como uma visão. A ideia da necessidade de uma manifestação de ressurreição precedia, preste bem atenção, do olhar divino acerca da condição do povo dele, como o povo se encontrava. E aí Deus fala, morto. Então presta atenção aqui. Deus queria fazer a ressurreição na nação de Israel. Mas antes de ele provocar essa ressurreição, ele mostrou para a nação como Deus estava vendo a nação. E Deus define o estado daquela nação como uma nação que era um amontoado de ossos secos. Duro, né, gente? Duro ou não é? Você imagina Deus olhando agora para mim, para você, para nós, e dizendo assim, olha, o que eu estou vendo é um amontoado de ossos secos. Palavra dura. Mas a pergunta que vem é o seguinte, por que Deus olhou para o seu povo e definiu como um amontoado de ossos secos? O que fez Deus declarar isso sobre eles? Porque o que Deus estava dizendo é que eles estavam sem vida e sem esperança, porque um amontoado de ossos é isso, não é isso? Então eu quero começar por aqui. Em que momentos, ou em que momento da história, e aí você pode olhar da história de uma nação, mas você pode olhar para a história da sua vida, ok? Agora, em que momento da história nós somos encontrados por Deus, vistos por Deus, como um monte de ossos secos? Algumas respostas rápidas. Primeiro, ele vai falar sobre a idolatria, capítulo 16, porque o povo de Deus, de Israel, começou a adorar outros falsos deuses. Ele vai falar, por exemplo, sobre a corrupção moral da nação. Ele vai dizer, cara, tem roubo aí. Deus olha para a nação brasileira, você pode ter certeza que há uma dor no coração de Deus ao perceber tanta corrupção no meio da nossa nação. E não vamos, queridos, aqui, não vamos sentar numa cadeira para julgar as autoridades, não vamos sentar numa cadeira como juízes. Sabe por quê, querido? Deixa eu te dizer. A corrupção não está nos cargos políticos, a corrupção está no coração do homem. E quando a gente senta numa cadeira para julgar e condenar, fazer qualquer juízo de valor sobre as autoridades brasileiras, deixa eu te dizer, lá no texto de Gálatas fala assim, ei, presta atenção, hein?
Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Cuidado, se você flagrar alguém em pecado, abre os teus olhos, vai lá falar com ele como um homem espiritual e cuida-te para que você não caia na mesma coisa. Romanos capítulo 12 fala sobre julgar os outros. Então preste atenção, não vamos sentar numa cadeira de juiz aqui, vamos olhar para nós e ver se nós não estamos corrompendo o nosso país? Você sabia quando você pega um telefonema e manda o teu secretário dizer que você não está, você está fazendo uma corrupção? Ensinando alguém? Quando você bula a nota menos, pedindo mais a nota, você está... Você sabia, querido, que a corrupção, ela não está no poder político, ela está no coração do homem, sentado aqui. Então ele está dizendo para o povo de Israel o seguinte: eu estou vendo corrupção moral na vida de vocês. Eu estou vendo sujeira entre vocês. E ele começa a falar. Ele vai falar sobre as alianças internacionais às quais a nação de Israel havia se entregue para buscar ajuda, por exemplo, para o Egito. E aí você vai encontrar lá no livro de Isaías alguns ais dizendo: ai de vocês que desceram ao Egito para buscar socorro e não confiaram em mim. Vocês não confiaram em mim, foram capazes de confiar no Egito por causa da força bélica deles. Então Deus vai falando, fala sobre a falta de confiança nele, fala sobre a corrupção moral da liderança eclesiástica, amados. E olha, hoje um dos maiores desafios da igreja cristã no Brasil é a credibilidade por tanta coisa feia acontecendo em vidas e histórias de pastores. Estamos agora passando por uma situação no país terrível e triste, do pastor que foi assassinado no Rio de Janeiro, não é? E toda essa trama, que é uma loucura, e eu fico perguntando em casa, lendo aquelas coisas, dizendo assim: Deus, qual é a mensagem que o povo brasileiro está tendo sobre povo de Deus, sobre igreja de Jesus? Deus está olhando e falando assim: ó, a liderança espiritual da nação aí está tudo corrompida, está tudo se vendendo, está tudo negociando valores por causa de benefícios próprios, porque a visão de uma liderança saudável é uma liderança que ela se entrega para doar-se, ela não lidera para ter benefício próprio, ela lidera para beneficiar o povo. E Deus está confrontando. É uma liderança servil e Deus está dizendo: eu perdi de vista isso no meio de vocês. Ele vai falar sobre o povo de Deus dividido espiritualmente entre Deus e imagens de outros ídolos, capítulo 12 e 18. Ele vai falar sobre a desobediência a Ele. Vocês têm olhos para ver, vocês estão buscando em imagens que têm olhos, mas não veem. E ele começa a falar sobre a desobediência, sobre o coração empedernido, sobre a falta de força de vontade, de perseverança para buscar o socorro de Deus e para socorrer o próximo. Ele vai falar sobre desprezo a pai e mãe no capítulo 22. Ele vai falar sobre a opressão ao estrangeiro. Ele vai falar sobre o maltrato ao órfão e à viúva. Ele vai falar sobre a opressão ao pobre e ao necessitado. Ele vai falar sobre a calúnia no meio do povo de Deus. Ele vai falar sobre a imoralidade sexual no meio da nação de Israel. Ele vai falar sobre suborno para cometer crimes de sangue. Ele fala lá no texto de Ezequiel, queridos, até sobre empréstimo a juro alto, visando lucro desonesto, ganhos injustos. E ele fala: vocês confiam na força de vocês. Quando Deus fala tudo isso, Deus fala assim: sabe o que vocês são? Vocês sabem como é que eu estou olhando para vocês? Como um amontoado de ossos secos. Então essa introdução, ela serve para a gente olhar para a gente e dizer: meu Deus, será que essas coisas estão fazendo parte da minha vida? E assim, sem qualquer autossabotagem, eu quero te convidar hoje a se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, será que essas coisas têm feito parte da minha vida? Porque é muito sério o que Deus está dizendo. À medida que, como povo de Deus, nós estamos olhando e orando para a nossa nação ser restaurada, querido, nós precisamos nos colocar com temor diante de Deus e dizer assim: Senhor, será que eu estou cooperando para a morte da nossa nação? Será que eu sou uma dessas pessoas que tenho contribuído para o Senhor olhar para a nação brasileira? Porque, amados, eu vou te dar a minha visão, a minha clara visão hoje, e vou falar isso com temor e tremor, é que Deus tem olhado para a nação brasileira, o que Ele tem encontrado é um amontoado de ossos secos. Você pode pegar a narrativa todinha que eu fiz aqui
e colocar no paralelo com a vida nossa brasileira, você vai dizer assim, você vai ticando assim, ó, ticando. Vai fazer um checklist e não vai ficar nem um quadradinho vazio. Sabe o que isso deve gerar no nosso coração hoje de manhã aqui? Temor em primeiro lugar, mas segundo, é que vem uma palavra profética agora de vida. E que o desejo de Deus é soprar o Espírito no meio dessa nação, como um vento do Espírito, mas o que Ele está esperando, amado, é encontrar fagulhas santas, para que venha a vida de volta. Cabe então essa avaliação. Mas vamos lá. O livro de Ezequiel, à medida que você vai lendo, até chegar no capítulo 33, você fica com uma sensação assim, ó, meu Deus do céu, Deus vai colocar a mão sobre nós e acabou. Mas sabe o que acontece? Capítulo 33 vira. Capítulo 33, amados, para frente, Deus levanta uma voz e começa a dizer o seguinte, ei, tem esperança. No meio de tudo isso aí tem esperança. Você acredita que tem esperança para a sua vida? Você acredita que tem esperança para a nossa nação? Sim ou não, gente? Você crê que tem esperança para o nosso estado, Rio Grande do Sul? Eu creio sim. Então vamos lá. Quero te convidar então a olhar para isso. O que foi preciso, presta atenção, para que aquele amontoado de ossos secos ressuscitassem e voltasse a viver? Talvez a sua condição hoje de manhã não seja de uma morte espiritual. Talvez seja emocional a sua condição hoje aqui. Talvez você está dizendo assim, caramba, eu estou com medo do futuro. A morte da sua alma tem sido grande, talvez por dores que você passou. Talvez você está vivendo sofrimento, perdas. Talvez você está vivendo ressentimento, desespero. E você se sinta como um amontoado de ossos secos, sem força para viver. Mas eu quero te dizer hoje que tem esperança. Vamos lá, o que é preciso? Primeiro, para que Deus transformasse aquele amontoado de ossos secos num exército cheio de vida, foi preciso ter uma visão espiritual da realidade. Primeira coisa, olha o texto. Ele pega na mão do profeta, olha comigo lá, o texto diz, e ele vai na visão, com o profeta até um vale. E lá naquele vale, querido, ele mostra para aquele profeta a condição espiritual. E o profeta vê, a palavra-chave aqui, eu vi, ele viu, querido. Deixa eu te dizer uma coisa. Para receber vida, por pior que seja, você precisa ter uma visão espiritual do seu estado. Você precisa enxergar a sua condição com os olhos de Deus. Você precisa perceber espiritualmente a sua condição. Só assim nós podemos experimentar o poder do perdão, da graça e da restauração. A visão do poder de Deus. É tão lindo isso aqui, porque quando ele pega o profeta, e ele leva o profeta e vai e mostra aquele lugar, aquele vale cheio de ossos, e ele caminha para um lado e para o outro com o profeta mostrando aquela condição, é tão forte. Aí vem uma pergunta, olha o versículo 3. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão voltar a viver? Tem uma pergunta hoje de manhã para você responder. Porque, amados, você precisa ver a condição espiritual que você está, mas há uma pergunta que você precisa responder nessa manhã. Filho do homem, você crê que esses ossos podem voltar a viver? Você crê sim ou não? Amados, aqui é importante. A resposta dele é uma resposta íntegra. Talvez seja a resposta de muitos hoje aqui. Ele não respondeu assim, Senhor, eu creio, tal. Não, ele respondeu assim, Senhor, só Tu o sabes. Você pode imaginar a situação como estava preta? Você pode imaginar? Na verdade, ele falou, Senhor, o negócio está tão feio, mas tão feio, que assim, embora eu saiba que o Senhor é poderoso, só Tu tens essa resposta. Só Tu tens essa resposta. Talvez a resposta mais íntegra nossa nessa manhã seja, Senhor, eu creio que Tu podes, mas a verdade é que só Tu sabes. Só Tu sabes.
Agora, nessa resposta, quando ele fala, só tu sabes, está introjetado fé. Porque ele está dizendo que só tem uma pessoa que sabe quem é. Deus. Tu sabes. Eu me lembro, e eu já contei essa história há algum tempo, mas eu me lembro com 19 anos, com 18 anos, quando eu estava vivendo a minha vida perdida, vivendo os meus prazeres, buscando as minhas paixões. Eu peguei a minha moto e fui para um lugar chamado Poço Azul, em Brasília. E quando eu cheguei naquele Poço Azul, um lugar belíssimo lá em Brasília, sol quando bate lá naquelas águas que ficam, é belíssimo, você vê o fundo daquele lugar assim. E eu estava desesperado com 18 anos, gente, 18 anos de vida eu já tinha perdido a esperança de viver. E lá no alto daquela montanha, solitário, porque na verdade eu estava me sentindo lixo na minha vida. Eu cheguei na beira daquele lugar para contemplar, e no meio daquela minha dor tremenda de alma, uma voz começou a me dizer, se joga daqui, porque você é um lixo, você não vale nada. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro desse momento na minha história. Sabe por quê, queridos? Com 18 anos de vida, o meu sentimento é que não tinha esperança para o meu futuro. O diabo, ele é sujo, ele faz isso com a gente, ele vai... É como jogo de xadrez, né? Quem não sabe jogar xadrez aqui não vai entender, mas quem sabe jogar xadrez vai entender o que eu vou dizer. O jogo de xadrez, assim, se você joga com quem não sabe, você vai dando peão para ele vai comendo, e ele acha que ele está ganhando, sabia? Ele acha que ele está ganhando o jogo. Mas, na verdade, você está só abrindo o caminho para você dar um checkmate e acabar com o jogo rapidamente. O diabo faz assim com a gente, querido. Ele nos oferece o peão para a gente se satisfazer. Ele oferece o pecado, ele te dá várias opções. E você vai se deleitando na sua paixão, no seu pecado, mas o que o diabo está fazendo, querido, é criando caminhos para ele chegar e arrebentar definitivo com a tua história. Foi assim comigo. E aos 18 anos, o meu sentimento era terrível. Deus me visitou naquele lugar, queridos. Aos 18 anos de idade, me visitou naquele lugar. Ele falou ao meu coração, ele começou a lembrar a minha história de vida e começou, não, querido, tem esperança para você. Tem esperança para você. Tem esperança para você. Eu quero te dizer hoje de manhã aqui, queridos, que todos nós, em algum momento da nossa história, podemos nos sentir como um amontoado de ossos, sem vida nenhuma. Mas tem uma resposta, e a pergunta que Deus fez para mim naquela manhã foi, meu filho, você crê que eu posso transformar esse amontoado de ossos ainda em alguma coisa? Eu posso soprar vida em você? Você precisa responder isso hoje de manhã aqui. Você precisa, querido. Porque Ele pode fazer isso. Ele tem um poder. Nós precisamos ter uma visão espiritual do nosso estado, mas nós precisamos ter uma visão espiritual maior de quem Deus é diante da nossa condição. Ele é o único que pode, amém, igreja? Ele pode mudar os destinos históricos. Eu estou com 48 anos, gente. Faço agora em agosto 48 anos. Passaram-se então 30 anos daquele dia. Eu fico olhando assim, Deus. O Espírito dele produz vida. Ressuscita. Tem hora que eu me pego no meio de lá do meu tempo com Deus, lá no quarto secreto. Eu ponho um louvor, eu sempre começo o meu tempo com Deus, isso é uma coisa pessoal minha, tá? Sempre não, no geral, com louvor. Eu aprecio demais música, lá em casa todo mundo gosta muito de música, e eu coloco o louvor e daqui a pouco eu começo a chorar, Porque não tem jeito, todas as vezes Deus me leva para essa cena. Ele me faz lembrar de como eu estava sem vida naquele dia, e Ele me fez a pergunta, você crê que eu posso ressuscitar você, Técio? Você crê? Queridos, quando eu disse sim naquela manhã, foi como se fosse dois braços fortes, me pegaram diante daquele lugar e me jogaram para trás, eu caí chorando para trás, e uma voz dizia para mim, meu filho, eu vou ressuscitar você, meu filho, eu vou ressuscitar você, eu posso, se você crer, eu vou ressuscitar você, porque no meio do amontoado de ossos secos, querido, a gente se vê naquela condição, mas a gente precisa ver alguém que é maior do que os ossos. É Deus.
Ele pode fazer. A pergunta é, você crê? Filho do homem, esses ossos poderão voltar a viver? Qual é a tua resposta hoje? Quantos irmãos, e agora falando de pessoas de igreja mesmo agora, a gente tem encontrado machucado por igreja, decepcionado, não é? Fragilizado porque pecou, cometeu erros e quando foi confessar foi jogado para longe, foi expulso. Quantas pessoas se machucaram decepcionados com líderes espirituais, pastores, padres, sei lá quem. Quantas pessoas estão nessa condição? Meu amado, hoje de manhã você precisa sair da negação, né? Um dos passos daquele programa Celebrando a Restauração é saia da negação, olha para a sua condição e reconheça, eu sou esse amontoado de ossos secos sem vida. Porque muitos de nós estamos desiludidos. Pessoas que caíram, tropeçaram, querendo acertar, tropeçaram, quebraram famílias, se machucaram, machucaram pessoas, e uma voz vem para você e diz, cara, você é imprestável, mulher, você não dá para nada. Essa voz é diabólica, amado, porque ela quer enterrar você na sua autocomiseração, na sua culpa, na sua vergonha. Essa voz é mentirosa, ela quer te deixar lá como um amontoado de ossos secos. Mas não há nada que você tenha feito contra Deus que se você se arrepender, nessa manhã Ele não possa dizer, meu filho, eu não só perdoo você, mas eu vou soprar do meu espírito e vou ressuscitar você. A propósito, não há nada que a gente faça de bom também, que vai fazer Deus amar a gente mais, é porque Ele ama. Ele ama. A base do amor de Deus, presta atenção, não é nem a sua bondade e nem a sua iniquidade. O caráter da bondade de Deus é que Deus é amor, amém, gente? Então isso significa que você pode fazer o que for de bom e de ruim, que Deus vai continuar te amando. A questão é se você vai receber, se conectar a esse amor ou não. Porque o amor dele é infalível, o amor dele ele não acaba. Eu queria te convidar hoje, querido, a sair da negação. Ter a visão correta de você, mas responder essa pergunta, meu filho, você crê que esses ossos podem voltar a viver? Crê? O que foi preciso para aquele amontoado de ossos secos ressuscitar com vida? Olha lá, segundo lugar. Foi preciso crer, sim, que Deus pode dar vida a quem está morto. Agora vamos lá que eu quero te falar um detalhe, o texto vai mostrar para você. Não adianta você hoje aqui dizer, sim, Senhor, eu creio que esses ossos podem voltar a viver. Não adianta. Isso é uma resposta intelectual, isso é uma resposta conceitual. Mas você vai ser chamado a agir na direção da fé. Vamos olhar o texto? Olha lá o texto. Foi preciso crer que Deus pode dar vida a quem está morto. E esse crer, lembra da semana passada? Tem a ver com obediência, lembra disso? A palavra do hebraico para esse processo de fé, emuná, lembra que é fidelidade, obediência, lembra disso? Semana passada falamos sobre isso, então olha aqui o texto. Versículo 4 a 7. Eu respondi, ó soberano, tu sabes. Então ele me disse, profetize esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aí o versículo 7 diz aqui, assim ó, e eu o quê? Profetizei conforme a ordem recebida. Então preste atenção. Saber quem é Deus, queridos, e que Deus é poderoso soberanamente para tudo, lá em Tiago diz que até os demônios creem e estremecem, ok? Então não basta a nossa resposta hoje ser assim, eu creio, Deus, que o Senhor pode transformar um amontoado de ossos num exército cheio de vida. Não. A questão é a seguinte, é preciso fé que profetiza vida.
Ezequiel foi desafiado por Deus a profetizar vida sobre aqueles ossos secos. Imagina o desafio. E ele falando para aquele amontoado de ossos secos, ouçam. Amado, é como se você estivesse diante de uma nação, de um país, de um povo, de um estado, ou mesmo da tua casa, olhando para o teu filho morto, né, nessa condição que a gente está lendo aqui, e você olhasse para ele, ossos secos, eu profetizo vida. Quer dizer, fé envolve você trazer à existência algo que ainda não existe, amém, gente? Então, ele está chamando a um exercício da fé. Farei o Espírito entrar em vocês e vocês terão vida, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Agora aqui vem um detalhe. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Nosso papel é nos levantarmos para profetizar a vida, mas quem sopra a vida não é você nem eu, é Deus. Amém, gente? Estamos vivendo e vendo com os nossos próprios olhos, amado. Muita gente nessa condição espiritual. Infelizmente ainda existe gente vivendo nessa condição, aguardando um sopro de vida. Talvez você tenha parentes nessa condição. Talvez você esteja olhando para o seu trabalho e vendo pessoas naquela condição. Deus está nos restaurando para que através de nós possamos profetizar vida nessa nação. Vida sobre a vida de filhos, de parentes, de pessoas. Tem muita gente que ainda está como aquele vale de ossos secos, porque só profetiza morte da sua boca. Morte para si, morte para o seu casamento, morte para o seu filho, morte para o seu parente, alvo de amor. Você já se deu assim? Vamos lá, você já se pegou assim, numa boa? Olhar para a vida de alguém e você dizer assim, esse aí não tem jeito mais não. Quantos aqui já sentiram isso aqui? Seja honesto, tá? Eu estou levantando a mão porque já. Toda vez que a gente faz isso, é porque a gente perdeu o foco de quem tem poder para fazer algo. Toda vez que a gente olha para uma pessoa, para um casamento, para uma nação, e a gente diz, não tem mais jeito, é porque os nossos olhos saíram do poder soberano da restauração. Meu desejo nessa manhã, igreja, é que o Senhor leve o nosso coração de volta e os nossos olhos de volta para aquele que pode fazer. E eu quero dizer que isso aqui não é um discurso triunfalista não, amado. Não. Isso aqui é uma palavra profética nessa manhã, que tem fundamento nas Escrituras. É só olhar para a nação de Israel. Deus ainda tem um plano com a nação de Israel, querido. Deus levou a nação de volta para Israel e estabeleceu um Estado. Deus ainda tem sonhos para Israel, e eu estou falando de Israel nação, porque o Israel de Deus, isso já está definido, você já sabe disso. Agora presta atenção, nós precisamos sair daqui hoje e parar de falar frases do tipo assim, pastor, mas ali não tem jeito não. Pastor, na minha casa não tem, no meu casamento não tem mais jeito, para a minha vida não tem mais jeito. E a gente começa com esse discurso, né, de desistência, esse discurso de abandono. Não, amados, quem anda com Deus nunca desiste, nunca desiste. Pastor, mas o meu tempo passou. Não, querido, não passou não, seu tempo não passou. Eu não acredito mais, sim, por isso que nós estamos aqui hoje, para que o Senhor possa colocar os teus olhos de volta nele. A sequidão da nossa alma, dos nossos ossos, nunca estiveram a ver com Deus. Tem a ver comigo, tem a ver com você. Deus continua olhando para você cheio de esperança. A nossa sequidão não tem a ver com a mente fraca de Deus, tem a ver com a minha mente fraca. Tem a ver com as nossas incredulidades, com as nossas feridas não tratadas, com as nossas dores não curadas, com os nossos pecados não confessados. Mas hoje Deus quer ressuscitar espiritualmente, emocionalmente, pessoas nesse lugar e pessoas através da nossa vida. Observe que a visão de Deus é colocar o foco de Ezequiel no poder soberano. Ele vê os ossos secos, mas a pergunta é se ele crê que Deus pode dar vida àqueles ossos. Então o meu chamado nessa manhã para você é
Que a gente olhe e enxergue os ossos secos, sejam nossos, sejam dos outros, mas que a gente coloque os nossos olhos no Deus soberano. Por isso a pergunta é: você crê que eu posso fazer voltar a viver? Deus está querendo pegar os olhos do profeta e colocar nele. Você crê? Tudo que o diabo mais quer, querido, na minha e na sua vida, é nos dizer que o tempo passou, que a vida passou, que tudo já passou, que a pessoa tal é impossível, né? Que não tem mais jeito. Mas para Deus, não, para Deus é diferente. Terceiro lugar. O que foi preciso para que aquele amontoado de ossos ressuscitasse? Terceiro lugar. Foi preciso obedecer a Deus para começar a restauração. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E quando ele profetizou, o que começou a acontecer? Você vê no texto? O texto diz assim: enquanto eu profetizava, houve um barulho. E olha, queridos, observe que não havia espírito neles, mas Deus já estava trabalhando. E eu gosto de olhar para esse texto assim, ó. Quando você começa a profetizar em fé na vida de alguém, você talvez não veja logo a ressurreição dessa pessoa imediata, mas você não pode achar que Deus não está trabalhando nele. Você não pode pensar. Eu já comentei isso aqui, que é uma história nossa lá, mas quantas aqui oraram 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos por pessoas, para que elas pudessem vir à vida? Quantas pessoas? Inúmeras. Esse texto para mim ele mostra um processo. O texto diz que enquanto ele profetizava, começou um barulho, um chacoalho. Começou a se chacoalhar aqueles ossos. Imagina, olha lá o texto que interessante. Depois ele olhou, e aí aqueles ossos foram cobertos com tendões. Então os tendões começaram a amarrar os ossos. Depois vieram carnes sobre aqueles tendões. Depois vieram peles em cima daqueles tendões. Então aqui há um processo acontecendo, mas ainda o Espírito não havia entrado neles. Observe isso. Então se você perceber isso, sabe o que acontece? Quando a gente começa a orar por pessoas, é exatamente assim que começa. Deus começa a juntar os ossos daquela pessoa. Aí você está orando, passa 1 ano e parece que só juntou os ossos. Mas de repente, querido, você continua orando. E aí começa os tendões a amarrarem os ossos. E você já começa a olhar para a pessoa e começa a dizer assim: opa, está acontecendo alguma coisa na vida dela. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? E você continua orando. Daqui a pouco a carne cobre os ossos. E aquela pessoa que estava desfigurada começa a aparecer diante de você, e você diz: opa, Deus está fazendo alguma coisa na vida dela. E daqui a pouco você continua orando e profetizando vida, a pele vem e cobre aqueles ossos, mas ela ainda não tem vida, ela parece que já está viva, mas não está viva ainda. Meu amado, deixa eu te dizer, eu quero te encorajar a não desanimar no meio do caminho. Nós somos levantados nessa nação, querido, como povo de Deus, para profetizar vida e não morte para essa nação. Você que adotou pessoas, né? Temos ouvido histórias de pais que adotaram crianças que a gente tem chorado de alegria, sabe? Porque são crianças que têm sido adotadas no meio dessa comunidade aqui, gente. Crianças que vieram de histórias terríveis. Histórias sem esperança. E Deus tocou no coração de pessoas nessa comunidade que foram adotar essas crianças, levaram, e quando pegaram essa criança, o sentimento era esse, de que elas estavam o quê? Mortas. Mas elas começaram a orar por elas, profetizar a vida. E aí vem os tendões, aí vem a carne, vem a pele. E hoje, quando você olha assim, são crianças que já reconheceram Jesus, são crianças que estão cheias de vida, cheias de esperança, cheias de propósito. Gente, Deus faz isso. Se você está orando pelo seu filho, querido, está envolvido nas drogas, meu querido, não desista, profetize vida. O texto diz: eu profetizei, e enquanto eu profetizava, começou a acontecer um movimento. Quando você começar a obedecer a Deus e falar a palavra de vida, querido, você vai se surpreender. 4º e último lugar. E aí nós chegamos aqui no ápice da história. Foi preciso crer.
para que aquele amontoado de ossos se tornasse um exército cheio de vida, que quando o vento de Deus soprasse, o milagre aconteceria. Para mim, Deus está ansioso para soprar o seu espírito em forma de vento dos 4 cantos da terra. Nós precisamos trabalhar muito, gente, como igreja, sim. Nós precisamos de algo muito comprometedor como igreja nessa cidade, se nós queremos abençoar a nossa nação e o nosso estado. Nós vamos fazer uma série de mensagens agora no mês de setembro, né? Depois dessa série Movies. A propósito, nós vamos ter a série chamada Movies, tá? Esse auditório vai se transformar num cinema de adoração a Deus. Vai ser um cinema mesmo aqui. Já estão sendo gravados os filmes, tal, são filmes aí, filmes que são parte da história, né, do mundo, com mensagens. Nós vamos trazer princípios desses filmes, vai ser fantástico. Então você vai chegar com seu convidado aqui, os nossos convidados vão receber pipoca, né, refrigerante de graça. Nós não, nós vamos pagar, nós pagamos para nós e para eles, tá? Vai ser maravilhoso, vai ser muito especial, vai ser lindo, vai ser uma série muito bonita. Mas em setembro a gente começa uma outra série que é sobre o seu lugar no mundo. Nós vamos falar sobre dons espirituais, sobre isso. Sabe por quê? Porque Deus tem derramado vida em nós para que nós nos levantemos nessa cidade e a gente possa estender a mão de socorro, de misericórdia, de paixão, de transformação dessa cidade. Amém, gente? Agora veja bem. Trabalho nenhum. Ouça o que eu vou dizer. Trabalho nenhum produz vida sem que o Espírito sopre. A vida só chega quando o Espírito sopra. Olha para aquele gráfico lá, para aquele painel. Tem vários lugares onde a nossa cidade, nossa igreja está estendendo os braços. Nós estamos indo para Cuba agora no mês de setembro, para começar 30 novas igrejas em Cuba. Mas nada disso vai trazer vida se o Espírito de Deus não soprar a vida. Nada. É necessário, gente, o sobrenatural de Deus. Você, presta atenção que está aqui hoje, é uma dona de casa, é um pai, é uma mãe. Nós precisamos do sobrenatural de Deus para sermos pais e mães. Quantos aqui são casados? Levanta a mão, deixa eu ver. Nós precisamos do sobrenatural de Deus para sermos maridos e esposas, gente. Nós precisamos do Espírito Santo para isso. Ontem nós terminamos um curso sobre masculinidade, com 12 homens de joelhos, chorando, quebrantados, confessando a Deus: Senhor, nos ajuda a sermos melhores homens. Nos ajuda a vivermos uma masculinidade que glorifica o Teu nome, Deus. Nos ajuda a sermos melhores pais, melhores maridos. Chorando na presença de Deus. Estávamos lá dizendo: Senhor, sem o Teu Espírito não conseguiremos. E esse texto termina assim, eu queria que você entendesse. Esse texto termina com uma ordem de Deus. Olha comigo lá, vem comigo. Vou ler o 7, 8 para o 9 fazer sentido. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia o quê? Espírito neles. Aí o 9 diz assim: a seguir ele me disse: profetize ao Espírito. Profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Olha a resposta do profeta: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Neles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme, querido. Oh Deus!
Eu queria dizer para a igreja hoje que o Espírito Santo é um presente de Deus para nós. Amém? Amados, o Espírito Santo, Ele é o nosso Consolador, a Bíblia diz isso. O Espírito Santo, Ele é o nosso professor, aquele que nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo é aquele que nos convence nos nossos erros. O Espírito Santo é aquele que nos empodera para testemunhar, diz a palavra. O Espírito Santo é aquele que derrama dons espirituais sobre a sua igreja. O Espírito Santo é uma dádiva derramada de Deus sobre nós, para que a gente tenha vida. E para que cheios de vida a gente profetiza vida na vida de pessoas, amados. Ninguém vai se levantar nessa nação se não for com a presença viva do Espírito Santo habitando nelas. Não existe isso. Não há nada que possa trazer vida se não for Ele. Ele que nos ensina a amar 24 horas por dia. Gente, que a gente diz assim, eu não consigo amar. Mas se o Espírito entrar em você, você vai sair daqui cheio de amor para amar todo tipo de gente. É Ele quem faz isso. Nós não podemos e nem precisamos. Deixa eu te falar, não tenha medo do Espírito Santo não. Ele é um presente de Deus. Eu quero concluir levando você de volta lá para o início. Talvez você chegou aqui hoje sentindo como esses ossos secos. Hoje de manhã nós vamos profetizar o Espírito aqui, porque é Ele quem dá vida, é Ele quem dá. Mas eu também quero hoje te levar a profetizar sobre a vida de pessoas que você ama, conhece e que você percebe que está como aquele amontoado de ossos secos. Lembra o que eu disse no início? O vento é poderoso para incendiar uma floresta, mas precisa de quê? De uma fagulha. O Espírito Santo é poderoso para incendiar a nossa nação, mas ele precisa de uma fagulha. E essa fagulha sou eu, é você, somos nós. Eu queria orar nessa manhã então dessa maneira. À medida que nós vamos cantar essa canção, eu queria que você, que quer receber vida nessa manhã, você saia do seu lugar e venha aqui, porque nós vamos profetizar vida sobre você hoje. E talvez você diga, não, mas eu não quero vida só para mim, eu quero para a vida de pessoas que eu amo. Ou talvez você diga assim, pastor, eu pela graça de Deus já estou cheio dessa vida de Deus, eu quero mais dela, eu sou aquela fagulha que tenho deixado Ele me incendiar, mas eu quero hoje profetizar na vida de pessoas. Eu quero te chamar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, querido, para que a gente possa orar nessa manhã aqui diante de Deus, e essa palavra, crer que ela vai se cumprir sobre a nossa vida, e que nós vamos sair daqui como essas fagulhas para incendiar a nossa cidade, nosso estado e o Brasil para a glória de Deus. E aí não mais um amontoado de ossos, mas um exército cheio de vida. Amém? Você pode ficar em pé? Neste lugar, Tu és real. Você pode sair do seu lugar e vir, querido. Sei que agora que vai bater é vergonha, né? Eu? Como é que eu vou lá? Vamos ver que eu... Meu amado, não tem isso não, nós estamos na presença dEle. Pode vir, querido, pode vir. Vem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, vamos abençoar, vamos celebrar aquele que é poderoso, soberano, capaz de fazer grandes coisas na nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus. Pode chegar bem perto aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Se eu me humilhar diante do Teu altar, pode sair, se Deus falou, vem. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Os teus ouvidos ao meu clamor.
no centro do teu querer, de toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Declara isso, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, de toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A seguir ele me diz: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. E a palavra diz que o profeta Ezequiel naquela manhã profetizou conforme a ordem recebida. Igreja, eu queria que você estendesse a mão na direção dessas pessoas aqui. Estende a mão, igreja. Estende a mão na direção dessas pessoas. Nós vamos profetizar conforme a ordem do Senhor. Profetizei conforme a ordem recebida. O Espírito entrou neles e eles receberam vida e se puseram em pé. E era exército enorme. Pai, nessa manhã, com temor e tremor, Pai, nós profetizamos sobre a vida dessas pessoas. Eles estão aqui, alguns dizendo que se sentem como aqueles amontoados de ossos secos, mas alguns deles representando pessoas sobre as quais eles olham e veem desta maneira, estão aqui representando e orando por eles. Tu sabes, cada um deles, o que necessitam, mas o que nós agora fazemos, Pai, Espírito Santo, sopra os 4 ventos, ó Espírito, dentro dessas vidas, Pai, e traz vida, Senhor, traz vida em nome de Jesus, conforme a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós cremos que é o Senhor quem fará isso. Ó Deus, a Tua palavra diz que eles estavam nessa condição, os ossos se secaram, a esperança havia se desvanecido, o sentimento é de que eles estavam exterminados, Pai, esse era o sentimento, e talvez isso seja como eles se encontrem nessa manhã, mas o Senhor deu a ordem para profetizar, dizendo: meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. E nessa manhã nós declaramos que o Senhor está dando essa ordem, Ele vai abrir os túmulos e fazê-los sair de lá, Ele vai trazer vocês de volta ao lugar onde Deus tem para vocês. E a palavra diz que quando Ele abrir os túmulos, querido, fizer você sair de lá, você saberá que Ele é o Senhor, que foi Ele quem fez você, que Ele colocará o Espírito sobre você e você viverá, e Ele vai estabelecer você no meio dessa nação, para que você seja um agente de vida nessa nação. Então saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu fiz. Eu falei, diz o Senhor,
e eu fiz. Palavra do Senhor. Pai, é sobre esta palavra que nós profetizamos. Eu, o Senhor, falei e fiz. Obrigado, Deus. Nós glorificamos, Pai, ao Senhor. Nessa manhã, Pai, nós cremos que o Senhor está levantando um exército de pessoas cheio da vida de Deus. E nós diremos nessa cidade, por onde formos, foi o Senhor quem fez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora escuta. Você lembra? Alguns vai acontecer já. Outros começa hoje aqui. Começou, querido. No mundo espiritual já começou. Mas vem os ossos se reunindo, os tendões, a carne, a pele, o ruá de Deus, o Espírito de Deus. Amém? Igreja, lembra? Você lembra de Gênesis? Você lembra de Gênesis? Era só barro, já estava formado. Amém, gente? Era só barro, já estava formado, mas não tinha se levantado ainda. Foi só quando o ruá de Deus, o Espírito entrou, que a vida levantou. É no Espírito que nós vamos andar nessa cidade, e é pelo Espírito que nós traremos vida nessa cidade. Amém? Vamos levantar daqui hoje para sair cheio da vida de Deus. Amém? Amém, querido.